Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo aqui no canal, na Instagram, no TikTok, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre uma criptomoeda, um projeto que ou você ama ou você odeia. É um projeto aí que sempre tem sido falado no mercado nos últimos anos. A gente está falando da XRP, da Ripple, ok? Então a ideia é tentar semanalmente trazer aqui um apanhado de notícias e saber como é que anda o projeto, o que está acontecendo, né? A Ripple necessariamente é uma criptomoeda, é um token, o XRP, né, na verdade. A Ripple é a empresa que produziu, construiu esse projeto. E a primeira coisa que a maioria das pessoas fala é que realmente é um projeto centralizado, é um projeto que está na mão de uma empresa. A Ripple é a detentora desse projeto, do projeto que tem a XRP como o principal ativo, o principal token, né, o token principal desse projeto. Mas vamos lá, para quem não conhece, a Ripple é uma empresa, tá? Ela tem aí uma série de especificações técnicas que a gente não vai falar sobre isso aqui, mas ela está no centro aí de uma possível vanguarda no mercado de finanças mundiais, as transferências internacionais de valor, e é a parte aí onde a Ripple sempre pega muito, né? A história da Ripple é o desenvolvimento desse tipo de projeto, tá bom? Eu vou colocar algumas notícias aqui na tela para a gente ver, né? O que tem acontecido aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e muitas das coisas que acontecem, elas são relacionadas a esse novo momento, né, do mercado, esse novo momento da economia global, das finanças. A gente tem aí vários sistemas financeiros internacionais de processamento, né, de valores, de transferência de valores. O mais conhecido deles é a SWIFT, que é uma cadeia de processamento mundial que envia valores de uma ponta para outra. Só que esse método ele começa a ficar defasado. E o mundo está digital, o mundo está acelerado e as finanças também ficaram aceleradas com o nascimento das criptomoedas. Em especial o Bitcoin começou nessa jornada aí em 2009 e é a mais conhecida de todas as criptos. Cada cripto tem uma função específica, né? Uma cripto para jogos, uma cripto de dApps, por exemplo, que é o Ethereum. Cada cripto tem uma função específica. A função do XRP, como a gente pode ver na tela aqui, né? Um backbone de Global Finance, ou seja, é uma cripto que ela conecta vários sistemas diferentes entre si e promove aí essa interoperabilidade, que é essa capacidade de envio de informações financeiras de uma ponta a outra, né? A gente tem aqui uma figura que remete a isso. Então a Ripple ela já é usada por várias entidades, vários bancos, várias grandes empresas já usam o Ripple, né? Que é a capacidade de envio de informação financeira de um lugar para outro através do XRP Ledger, que é a rede da Ripple, né? Mas por que isso é importante? Uma dessas, né, sintaxes de envio, que é a ISO 20022, vai entrar no ar definitivamente esse ano. Aí você pode perguntar, o que é isso? O que é ISO? ISO é uma capacidade, né, é um tipo de transferência feita através de números que contém também linguagens de texto de uma ponta a outra, de uma forma bem leiga para você entender. Então os sistemas, a gente tem aqui algumas criptomoedas que têm essa capacidade de ter o ISO 2022 como um trilho de mensagens. Essas são algumas das criptomoedas, né, dos projetos que têm essa capacidade. A Ripple é um dos principais, né, o Cross-Border Banking and Instant Settlements, que é essa capacidade interbancária de mandar valores de uma ponta a outra. E por que eu estou citando isso? É muito importante, porque aqui você pode ver nessa notícia do Federal Reserve, tá, que eles estão preparando já a migração para esse sistema do ISO 20022. Isso é muito importante porque vai tornar as remessas internacionais mais rápidas, né? A prova de falhas também através da blockchain, né, dessas redes, desses projetos, você consegue fazer a transferência de valores. É tudo mais rápido, é tudo mais automático, é 24/7. Né? Então o Federal Reserve aqui, nesse tweet, né, no X, preparando para a transmissão, preparando para o ISO 2022 em julho 14. Então a gente está próximo aí de uma implantação já do ecossistema, né, geral do ISO 2022. Essa é a notícia aí dessa semana. Né? Outras notícias também têm aparecido. A Wells Fargo também, ela provavelmente começou a usar, apesar de eu não ter achado nenhuma notícia oficial nas redes da Wells Fargo, há uma expectativa aí que ela já tenha começado um serviço em 22 países de transferência internacional, usando então o XRP Ledger, que é a ponte aí da Ripple que usa o XRP,
como principal ativo de transporte de uma ponta a outra, né? E essa semana o CEO da Ripple, né, o Brad Garlinghouse, ele foi a uma sabatina no Congresso americano, né? O Brad, se você for no Twitter ali, no X e colocar o nome dele, você vai ver que ele sempre está envolvido em algumas ações relacionadas a banco, a regulamentação, né, essa parte jurídica, o compliance, porque é isso que as empresas precisam. Elas precisam usar o mercado cripto, mas que seja um mercado onde haja compliance, onde haja regulamentação. E a Ripple, ela é presente nisso, ela tem feito um jogo de bastidores com relação a isso, né? Então ele foi convidado para fazer uma sabatina no Congresso, a gente pode ver aqui, tem uma transcrição dele aqui, né, que eu já traduzi para português para mostrar alguns pontos, né, por exemplo aqui, né, desde o início a Ripple fez a escolha deliberada de trabalhar com formadores de políticas e reguladores, não em torno deles, ou seja, a Ripple está preocupada com essa regulação. Ela acabou de lançar a sua stablecoin, né, o RLUSD, então ela já tem aí todo esse plano, né, de englobar os mais importantes tipos de bancos, as regulamentações. Então eles têm essa visão. O XRP foi feito para isso, né? A Ripple aproveita o XRP Ledger, uma blockchain de código aberto descentralizado e testado em batalha, e seu ativo digital nativo, o XRP, para facilitar os pagamentos. O XRP foi desenvolvido para permitir transações rápidas, de baixo custo e altamente escaláveis, ou seja, a XRP Ledger usa o XRP para fazer o transporte das informações. Isso é muito importante, né? O Brad, como eu disse, ele sempre está envolvido em coisas de mídia, em eventos, em coisas do Congresso americano, em regulações, etc. Ele foi essa semana também, ontem, né, a um programa, né, da CNBC, onde ele falou de novo sobre a Ripple, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre esse escrutínio, né, dos legisladores, dos políticos principalmente, que eles querem sim usar criptomoedas, mas desde que seja controlado por eles. Ou seja, Bitcoin e as outras criptomoedas são descentralizados. Mas o XRP, a Ripple, é uma empresa que usa essa tecnologia também, mas só que para fazer transferências internacionais dentro de uma regulação. Eles têm essa preocupação, né? Então isso não é uma recomendação de investimento, mas a partir do momento que há essa demanda por transferências, é meio que evidente que o token XRP ele possa ter uma escalada no seu preço com o passar do tempo, né? A Ripple escolheu o banco BNY para custodiar as reservas de sua stablecoin, que é o RLUSD, né, que é essa stablecoin aí pareada $1 mas como a Ripple tem essa preocupação aí com legislação, regulação, eles têm aí o caminho aberto entre os poderes, né, os governos principalmente, e as grandes empresas também nessa preocupação de liquidação. Então você pode ver que eles têm controle da massa aí regulatória. Eles pediram uma licença bancária, então eles querem virar um banco, eles têm uma stablecoin, eles têm aí um projeto que é o XRP Ledger, que tem essa capacidade de unir, né, distâncias diferentes, empresas diferentes. Então eles têm todo a faca e o queijo na mão para se tornar realmente uma potência aí mundial, né? Ó, essa aqui eu acabei de falar. A Ripple solicitou licença bancária nos Estados Unidos e se junta à corrida das criptomoedas por legitimidade. Uma criptomoeda que tem esse poder de cripto, mas que é uma criptomoeda que está ligada a bancos e preocupada com a regulação. Então a gente não pode deixar o ufanismo tomar conta, né, e centralizar as ações só em um tipo de moeda. Você tem que aí, né, particionar aí a sua visão e, de repente, né, um pouco de Ripple na sua carteira seria interessante. Mais uma vez, isso não é recomendação de investimento, ok? Mas por que eu falo que a Ripple tem essa capacidade aí, né, de ampliação? Esse é um estudo que você pode ver pessoalmente aí no perfil The Crypto Basic, que mostra por que a criptomoeda Ripple ela subiria, o que levaria isso ela a ter um aumento de preço, um aumento de valor, né? Então você aí, se quiser ver pessoalmente isso, pode acessar esse perfil The Crypto Basic, que você vê esse tudo aí que mostra, que vai explicar, na opinião deles, por que a criptomoeda Ripple subiria de valor nesse caso. E mais esse também aqui, que é o Farina XRP Edward _ Farina. Aqui é uma história, uma história aí que rola nos bastidores de que a Ripple foi inventada antes do Bitcoin, né? Então tem alguns estudos, alguns domínios de internet que foram registrados antes que o Bitcoin nascesse, então tem toda uma mística por trás disso aí. Então, se você quiser também dar uma olhada nessa história, ela é interessante, tá bom? Então é isso. Essa semana rolou isso aí com a Ripple, né? Deixando um registro aqui, a data de hoje, 10/7/2025, o Bitcoin bateu $117 mil.
ok? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.